O dom de fazer as coisas sem áudio. Esse é o meu dom. Tudo bem, gente? Boa noite, boa tarde, tudo certo? Tava fazendo a live ali ao mesmo tempo no Instagram e aqui no YouTube também. Mas eu tava só dando as boas-vindas mesmo. Só dando um olá, dizendo oi, dizendo que eu tinha pensado primeiro em fazer um vídeo, na verdade, aqui pro YouTube. Mas aí eu pensei melhor e resolvi fazer uma live porque assim tem a interação. Tem os comentários, tem as perguntas também que vocês vão fazendo no decorrer do percurso. Eu vou acompanhando aqui os comentários de vocês também. Tenho bastante informação para passar e aí depois eu começo a pegar principalmente as perguntas, tá? Então, fique à vontade para ir comentando, eu vou estar de olho, mas as perguntas eu vou tentar focar mais para o final, até para quem está assistindo essa live gravada, também poder curtir, né? Pegar todas as informações primeiro e depois a gente ir para as partes das perguntas, tá? Porque ela vai ficar gravada. Tá bem, gente? Bom, falar mais sobre os acontecimentos das últimas horas, é isso que a gente vai fazer aqui, dos últimos dias, até dá para dizer, na verdade, e o que vai acontecer nos próximos dias também. Então, já viu que é bastante coisa que a gente tem que cobrir aqui nesse vídeo, né? Eu também já queria te dizer que eu queria fazer esse vídeo lá do Palácio de Buckingham, mas a internet lá não ajuda, porque é muita gente no mesmo lugar e aí complica a questão da internet. Então, por isso que eu não fiz de lá. Eu gostaria muito, de verdade, como eu fiz quando o príncipe Felipe faleceu, né? Eu fui pra lá logo que foi anunciado, tinha bem pouca gente, ainda rolou, mas depois também já não rolou mais. Então, por isso que eu estou fazendo de casa esta live, tá? Mas a cobertura completinha, como eu tô fazendo, que eu consigo mostrar, eu tô fazendo lá no Instagram. Então é Guri in London lá também, onde eu mostro todos os detalhes do que vem acontecendo e quando tem alguma coisa repentina, algo rápido mesmo, eu já mostro direto faço uma live geralmente, ou faço um stories e deixo salvo também. Então me segue no Instagram para ter as coisas mais atualizadas, mais instantâneas, tá? Espero que esteja me dando para me ouvir bem. Eu estou vendo agora que os comentários estão, né, tranquilos. Obrigado por quem me avisou antes. Mas vamos às informações. Tem bastante pergunta. Algumas eu vou respondendo conforme a gente for conversando. E aí depois no final eu trato somente das perguntas, tá? Então fique calmo, eu vou chegar nelas também, tá? Se eu já não responder ela no percurso aqui, mas só pra gente conseguir manter um ritmo, né? E ter as informações meio organizadas. Bom, acho que nada melhor do que começar pelo começo, né, dessas informações, então vou deixar minha imagenzinha pequenininha aqui no canto também. Tu já deve estar sabendo, né, da notícia como um todo, mas é sempre bom a gente contextualizar, que então a Rainha Elizabeth II faleceu no fim da tarde de quinta-feira última, dia 8 de setembro, e então instantaneamente, automaticamente, o rei assume. Assim que ela morre, automaticamente o novo rei já é rei. Ele não precisa ser coroado, ele não precisa fazer declaração, ele não precisa assinar nada. Automaticamente ele já é rei. No caso, já temos agora o rei Charles III, o qual a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, tá? E daí eu também vou chegar em dúvidas e tudo mais. Uma coisa que eu já quero avisar é que a gente vai tratar sobre todo esse assunto com muito respeito. Estou de olho nos comentários e tudo mais, mas eu sei que não vai ser preciso intervir de nenhuma forma, porque todo mundo sabe respeitar da maneira que tem que ser respeitada, né? Mas a gente já vai tratar mais disso em relação às perguntas também, e aí, enfim, a gente abre para questionamentos e tudo mais. Já falando uma coisa que muita gente me perguntou, inclusive nos passeios que eu guio aqui em Londres, caso tu não saiba, eu guio passeios aqui em Londres desde 2014, eu sou guia aqui, eu faço um passeio focado na família real e em monarcas do passado, um comentário até que eu via muito nesses passeios era de: Guri, mas eu ouvi falar que o William vai assumir no lugar do Charles, que o Charles vai abdicar para o William. Eu não consegui descobrir até hoje onde que essa informação nasceu, porque isso não é verdade, nunca foi verdade. Acho que é uma vontade de algumas pessoas, mas não traduz no que diz respeito à tradição e ao protocolo disso tudo. O Charles, como eu falei, é rei automaticamente. Depois que a rainha morre, ele vira rei.
é uma posição que ele vem sendo preparado faz muito tempo, assim como o William vem sendo preparado também para assumir essa posição daqui a um tempo. Ele estava sendo preparado para assumir o título posto de Príncipe de Gales e de Duque da Cornualha, que é os títulos que ele agora possui. É o William e a Kate. Então as coisas têm o seu processo. A abdicação é uma coisa que não soa bem na família real, porque já houve a chamada crise da abdicação. Já começa bem pelo nome, né? Que foi lá em 1936, talvez tu saiba da história se tu assistiu The Crown, ou o Discurso do Rei, onde o tio da Rainha Elizabeth, o nome dele era David, mas ele assume como rei Edward VIII, ele não queria ser rei. Ele queria casar com uma mulher, blá, 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 linda história, mas na verdade ele não queria ser rei. Então ele acaba abdicando o trono para poder casar com essa mulher que ele queria e tal, mas na verdade, como eu já falei, que ele não queria ser rei. Então quem assume é o irmão dele. Mas isso foi uma grande crise constitucional e fragilizou muito a imagem da família real, da monarquia, não da família em si, mas da monarquia, da instituição monárquica. Por quê? Porque ela é regida por protocolos, ela é regida por tradições, e se a tradição diz, o protocolo diz que a linhagem é para ser respeitada dessa forma, ela deve ser respeitada dessa forma. Então, uma abdicação por um motivo como esse, nem quando o George III teve problemas mentais e não podia reinar por conta própria, ele abdicou. Tinha o filho dele que era um príncipe regente. Então, por que por popularidade, segundo algumas pessoas falam, o rei Charles III abdicaria a favor do filho dele? Não faz sentido. A popularidade não é uma questão que a gente pode usar como argumento, porque se fosse por popularidade, teria uma votação para escolher um novo rei. Não seria algo que é dessa forma hereditária, né? Então, só para a gente já deixar isso claro de início, tá? Vou chegar nas perguntas depois, estou vendo elas aqui, muito legal, mas eu vou continuando com as informações e depois eu passo as perguntas, vocês fiquem à vontade para dar mais perguntas também, tá? Bom, deixa eu mostrar então aqui os slides que eu também separei para me ajudar um pouquinho a ilustrar. Aqui a gente vê o momento, inclusive, que o rei Charles III chegou no Palácio de Buckingham, aclamado. Ele voou da Escócia para Londres, isso foi na sexta-feira, isso mesmo, na sexta-feira de tarde, então, que ele chegou, e olha a multidão que tinha por ali. Eu estava ali pertinho também, vou mostrar o videozinho no momento que ele passa, é bem rapidinho, inclusive, tá? Ali. Aqui do meu lado, né, do lado de cá estava Camila, então agora a rainha consorte, e do lado de lá tá o rei Charles III. Aí na lateral do Palácio de Buckingham, tá? Foi isso aí que rolou. A proclamação, inclusive, aconteceu ontem no Palácio de St. James. O Palácio de St. James fica pertinho do Palácio de Buckingham. E eu, inclusive no meu passeio da realeza, eu passo por essa área do Palácio de St. James. E eu mostro para as pessoas onde acontece a proclamação do novo monarca, onde é formalizada essa ascensão. Acontece uma confirmação, porque, como eu falei várias vezes, o rei já é rei no momento que o antecessor dele morre, mas aí tem esse evento da confirmação, que é no momento onde tem um conselho que assina o documento, e depois, aí nessa foto que a gente está vendo, que ele faz uma declaração e uma espécie de juramento também, um juramento para a Igreja da Escócia, tá? Então isso já aconteceu ontem no Palácio de St. James, que é ali pertinho do Palácio de Buckingham. Ele poderia, o Charles, ele poderia ter escolhido outros nomes, tá? Mas antes de falar dos nomes dele, deixa só eu te mostrar aqui também, que eu preciso tomar um gole, né, porque eu estou falando bastante. Tem essa minha xicarazinha de chá. Olha que bonitinha. Que ela é... Aqui, ó. Ela é do To Home from London, que é uma lojinha que fica em Camden Town. E olha só, essa aqui é uma edição especial que eles estão fazendo. Tem uma frase aqui da rainha que diz, ó: eu vivi o bastante para saber que as coisas nunca ficam o mesmo por muito tempo. Rainha Elizabeth II, 26 a 2022. Agora eles botaram até a data certinho, na verdade, nessa canequinha. Mas é legal, né? E... a Paloma comentou que fez o passeio da realeza, é muito bom. Obrigado, Paloma, eu lembro mesmo que tu fez. Por que acontece no Palácio de St. James? Pergunta a Aline. Eu já vou pegar essa pergunta porque tem a ver com o que eu tô falando, né? O Palácio de St. James, ele tem precedência sobre o Palácio de Buckingham no nível de importância. Ele já era parte da corte, isso tudo eu falo no passeio da realeza, tá? Ele já era
parte da corte, do centro da corte, quando o Palácio de Whitehall pegou fogo, isso lá em 1690. E aí depois, só de 150 anos, por ali, é que a Rainha Vitória se muda para o Palácio de Buckingham, e aí que torna ele um palácio e uma residência real. Até então era só residência da Rainha Consorte. Né? Então não era da pessoa que reinava em si. E a Vitória, que é a primeira rainha que mora no Buckingham. Então a gente está muito acostumado a ver mais o Buckingham, porque é onde, né, sai as notícias, sai fotos, sai o tchauzinho da sacada. Mas a parte administrativa, o cérebro da corte, seria mesmo no Palácio de St. James. Então, por isso, mantendo a tradição, essa cerimônia acontece no Palácio de St. James, tá? Que é o centro da corte. Agora, os nomes que o Charles poderia ter escolhido. O nome completo dele é Charles Philip Arthur George. São 4 nomes. E ele poderia ter escolhido qualquer um desses. Philip, pouco provável. O nome do pai dele nunca foi rei. Talvez tivesse sido rei, seria ainda o pai, não sei. A questão de títulos, estou falando, né? Arthur, o outro nome, tem muito a ver com a lenda do rei Arthur e tudo mais. Então, talvez não seja o ideal. Charles III. Teria muita associação com o rei Charles I, que ele foi um rei muito tirano, né, liderou uma guerra civil, causou uma guerra civil no país e acabou sendo decapitado em praça pública. De novo, outra coisa que eu falo com mais detalhes no passeio da realeza que eu faço. E o rei Charles II, filho do Charles I decapitado, ele era um rei que depois, quando ele consegue restaurar a monarquia, ele acaba sendo muito mulherengo, muito farra e tal, então também não é um cara que foi muito bem julgado. Melhor que o pai dele, no entanto, mas ainda assim. Então, eu era um que achava que ele não ia assumir o nome Charles, mas sim a quarta e última opção, que era George. Charles Philip Arthur George. George porque era o nome do avô dele, o rei George VI, e do bisavô, o rei George V. Então pode ser uma coisa que até a própria mãe dele, né, a Elizabeth II, teria querido que ele tivesse feito. Mas ainda assim, ele acabou optando pela opção mais prática, fácil, sem furdúncio, sem ter que explicar muito e tal, sem cerimônias e fanfarras, e vamos só pelo mais simples, que todo mundo já me conhece como Charles, né? Então vamos só me chamar de Charles mesmo, e tá tudo certo. Então temos agora reinando o rei Charles III. A gente queira ou não. E aí, ao lado dele, a rainha consorte, né? A Camila. Eu tô chamando de rainha consorte, mas daqui a um tempo a gente vai ter que se acostumar a chamar ela só de rainha, tá? Então vai ser o rei Charles III e a rainha Camila, tá bem? Por que ela tem o título de rainha se o Philip não tinha o título de rei? Tradicionalmente é assim, se o homem assume o trono, ele vira rei e a sua esposa vira rainha. Se ela assume o trono, o caso da Elizabeth, o caso da Vitória, o seu marido vira príncipe. Tá? Para deixar claro que quem manda é a rainha. Infelizmente, se ele tivesse o título de rei, a gente pensaria, por que o Felipe, se ele é rei, não é ele que manda? Né? Então, quem tem o poder é o Charles. Tá? A Camila é rainha por ser casada com o rei. Basicamente é isso também que a gente precisa entender, tá? A Luciane perguntou por que não vai ser consorte. Não, ela vai ser consorte, a rainha consorte. Só, né, eu tô chamando de rainha consorte, mas com o tempo a gente chama só de rainha, ponto final, né? Assim como era a esposa do rei George V, era a rainha Mary. Ninguém falava rainha consorte, a rainha consorte Mary, rainha Mary consorte, enfim. Mesma coisa para os pais de Elizabeth, o rei George VI e a rainha mãe. Ou rainha Elizabeth era o nome dela, né? Mas todo mundo apelidou-a de rainha mãe para facilitar. Tá? E aqui tem um momento também onde a proclamação acontece em frente ao Palácio de St. James. Quem já fez o passeio comigo vai lembrar desse lugar, onde a gente termina de ver a troca da guarda. Ali acontece a proclamação pública do monarca. E além disso, tem esse momento que tem as 3 saudações para o rei. Que eles fazem o hip hip hooray, né? Gritam 3 vezes hooray. E é isso. Tá? Que eles fazem ali na frente. E lá atrás dá pra ver que tem um pessoalzinho lá de dourado. Então, isso tudo é parte dessa cerimônia de proclamação. A primeira proclamação pública é às 11 horas da manhã, ali no Palácio de St. James. Pra tu ver como esse palácio é importante, né? Apesar de ser muito ignorado. Depois é no centro da City of London. E hoje, um dia depois, no interior do país. Então, hoje ao meio-dia teve isso em Edimburgo, por exemplo. Tá bom?
Ah, e aí, nesse dia aqui, então, no dia da proclamação que foi ontem, as bandeiras são deixadas hasteadas normalmente. Elas estavam a meio mastro por causa da morte do monarca anterior, né, da Rainha Elizabeth, mas aí, agora que foi proclamado o novo monarca, elas são hasteadas novamente. Olha só que curioso. E aí agora, passadas algumas horas da proclamação, aí elas voltam a ser colocadas a meio mastro. Tá? Diferente, né? É curioso como isso acontece, essa questão de heráldica, né? E aí eu quero então aproveitar e comentar um pouquinho mais também sobre... antes da gente falar também das mudanças, do que vai mudar agora com o Charles sendo rei e do que vai acontecer nos próximos dias, e depois falar dos próximos desenvolvimentos, e também depois chegar às perguntas de vocês, eu quero falar antes sobre a Camila, que é até uma pergunta que a Lima Este fez aqui. Sobre a Camila. Tem uma questão de respeito em relação a Camila, e essa pergunta é muito válida, né? De alguma desaprovação por causa do caso da Diana. Não. De novo, quem faz passeio comigo já sabe disso, porque eu sempre falo. Camila, não existe esse ódio pela Camila que eu vejo não tô generalizando, né, mas com algumas pessoas que estão no Brasil e tal, ou que vêm do Brasil para cá mesmo, não existe essa paixão, né, o brasileiro é muito apaixonado, assim, né? Então a Diana, se eu sou Team Diana, eu preciso odiar a Camila, e não necessariamente é isso, né, se a gente entender a história por completo, a gente vê que ele acabou... A Diana foi vítima dessa história porque ela não teve preparo nenhum para entrar na família real por parte do Charles, por parte da família real, e muito menos por parte da família dela, que já era uma família nobre. Muita gente acha que não, coitadinha, era plebeia, nossa, ela dava aula, limpava apartamento dos amigos e tal. Tudo certo, só que ela já era de uma família rica. O pai dela já era o 8º conde, sabe? Ela já tinha uma educação. Faltou muita base familiar para Diana. Falando de base familiar mesmo, de família, sabe? Os pais dela eram separados, isso ela foi muito afetada com isso, né? Então faltou essa parte dessa preparação também. A avó dela também já era da corte, ela podia ter preparado ela antes, mas não houve isso. Pois bem, o Charles não queria casar com a Diana desde sempre, ele sempre foi apaixonado pela Camila, antes ainda de conhecer a Diana, ele já conhecia a Camila, queria casar com ela, e a Camila gostava dele. Mas ela nunca foi a pessoa que insistiu. Ela chegou a casar mesmo antes também e tudo, né? Até que, enfim, eu não vou entrar muito nessa história porque rende um vídeo de meia hora só falando sobre esse assunto. Mas depois, então, quando eles se separam, os dois têm um relacionamento extraconjugal, o Charles traindo a Diana, a Camila traindo o marido dela, até que separações acontecem, a Diana morre e os dois eventualmente se casam, então, em 2005. E essa questão daí do casamento deles em 2005 foi, veja bem, com a aprovação da rainha, ela precisava aprovar. As pessoas tendo a aprovação da rainha e as pessoas gostando muito da rainha, já existe uma coisa de, ok, se a rainha aceitou, né, então quem sou eu? E depois disso tem alguns eventos públicos, antes do casamento ainda, tem alguns eventos públicos que os dois saíram juntos, foram para um motel, uma festa juntos e saíram da festa já juntos e tal. Então isso acabou chamando a atenção das pessoas, da mídia, e aos poucos ela foi sendo introduzida na família real. 2005, como eu falei, os dois casam com autorização da rainha, claro, não é um casamento público, gigante, nem nada, é uma coisa bem simples. Charles é muito da descrição, inclusive. E depois passa o tempo e aos pouquinhos a própria rainha vai dando mais espaço para Camila dentro do palácio, dentro da corte. Só que daí é que eu digo, e eu não julgo isso, mas que existe uma parada no tempo falando dessa história em relação ao Brasil. Todo esse desenvolvimento chegou muito pouco no Brasil, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei a respeito. Então, por isso que aqui as pessoas já estão numa outra, sabe? Tipo, beleza, você já passou. A Camila é aceita pela maioria das pessoas. Isso, pesquisas já foram feitas e se sabe disso. E em fevereiro desse ano, a rainha publicou uma nota dizendo que quando Charles virasse rei, era vontade dela que a Camila tivesse sim o título de rainha consorte. Então, por isso que agora que o Charles virou rei, a Camila virou rainha e está sendo super aceita. Eu não vejo falar nada, para ser sincero, em relação a Diana sobre os locais.
assim, sabe, dessa briga por causa de Diana e tudo mais. E, na verdade, se sabe muito do trabalho que a Camila faz em relação à violência contra a mulher. E ela tem, inclusive, um clube de leitura. Eu até fiquei devendo no Instagram. Depois eu vou colocar lá no Instagram, nos stories, o perfil do clube de leitura da Camila. Que antes era chamado Duchess of Cornwall Reading Room. Só que agora, como ela não é mais Duchess of Cornwall, Duquesa de Cornwall, que esse título foi para Kate, aí agora eu não sei se o perfil ainda é o mesmo. Então eu vou só pesquisar, conferir isso e daí eu posto ali. Mas é muito legal. Publicando trechos de livros, é um hábito da leitura que ela tem desde criança. O pai dela gostava muito de ler, incentivou sempre ela a ler. Então é um incentivo que ainda existe por parte dela, sabe? Então tem um papel que ela tem dentro da família também, assim como o Charles também, né? Apesar das piadas dizerem que ele vai começar a trabalhar agora, na verdade ele já desempenha um trabalho dentro da família real há muito tempo, tá bom? Mas vamos lembrar, vamos continuar e a gente vai já seguir aqui nas perguntas também, tá? Então falei um pouquinho sobre a Camila, agora eu quero falar o que muda, afinal de contas, com o Charles sendo rei. Tá, o rei Charles III, o que acontece a partir daqui? Bom, no dia a dia das pessoas, na questão governamental, na questão política, nada muda. Porque o rei, a função que ele tem é de assinar as leis, né, quando elas são aprovadas pelas duas câmaras. Tem o poder de veto? Tem. A rainha vetou algum antes do Charles? Não, nunca vetou nenhum. Na verdade, faz 300 anos que nenhum rei veta. A função do monarca hoje em dia é um pouco diferente, apesar de as pessoas acharem que tem todo o poder do mundo, é um poder muito simbólico, uma monarquia constitucional, né? Então não é que o rei vai mandar. Tem poder de influência, guri, ele pode, né, dizer isso, dizer aquilo. Pode mesmo. Eles se encontram toda semana, o Charles e a primeira-ministra, agora Liz Truss, para discutir o que está acontecendo no país e no mundo, e ele pode aconselhar, porque ele tem anos de experiência também na área política, e claro, a mãe dele passou muita coisa para ele, né? Mas essa questão é mais de aconselhamento e uso do conhecimento da parte da bagagem que essa pessoa tem. E não de dizer, isso aqui tem que ser feito, aquilo lá tem que ser feito, sabe? Não dessa forma. O rei, a rainha, tem que se manter afastado da política, tem que ser neutro. Até agora o Charles até tinha uma questão meio de tentar se meter assim um pouquinho com a legislação, ele é muito a favor de causas ambientais, por exemplo, e foi julgado por isso, por se envolver com a questão política do país. E algumas pessoas não gostaram muito, algumas, tá? Mas aí ele diz, claro que eu sei que eu sendo monarca, a questão vai ser completamente diferente. Não vou poder me envolver dessa forma, né? Mas então, afinal, o que muda? Se essa parte política não muda, guri, o que muda? O que vai mudar é mais coisas do cotidiano. Eu já fiz um Reels no Instagram até falando sobre isso, mas eu quero te mostrar aqui com os slidezinhos também. Primeira coisa é o hino, né? Que o hino... muita gente acha que o hino vai mudar. Nossa, vão ter que mudar o hino. Na verdade, o hino ele vai voltar para a sua forma original, que ele foi escrito para o rei George II, lá no século XVIII, e então, por isso, ele volta para God Save the King. Então aqui fala God Save our gracious King, Long live our noble King, God Save the King. Então essas três partes ali no final era Queen, até recentemente, né? Então desde 52. Lembra que com o pai da rainha, esse aqui também era o hino. E aí ele fala, send him victorious. Então não é send her victorious, quando era no caso da rainha. E depois na última frase também, God Save the King, ao invés de God Save the Queen. Tá, então são esses versinhos ali, essas palavras basicamente, né, que vão voltar para sua forma original, God Save the King. O que mais que muda, guri? Bom, a parte dos monogramas reais também mudam. O monograma é esse símbolozinho que a gente vê ali na frente do capacete, tu com certeza já deve ter visto um E, número 2 e o R ali em Romanos, o número 2 em Romanos e a letra R do lado, na frente do capacete do policial. Isso significa Elizabeth segunda Regina, ou Regina, que é rainha em latim, e ali na caixinha de correio vermelho, ali embaixo tem o monograma da rainha Vitória, que é um V e um R, mesma coisa, Vitória Regina, rainha Vitória, tá? Então isso é uma coisa que vai mudar, mas mudar entre aspas, né? Nos capacetes realmente todos vão mudar, mas nas caixinhas de correio não. Só as novas que forem instaladas, aí sim elas vão ter o monograma do rei Charles III, assim como a gente vê até hoje em dia as caixinhas de correio da época da rainha Vitória, tá bom?
Outra coisa que vai mudar, deixa eu pegar aqui um negocinho que é... O que são esses símbolos? Esses símbolos são os chamados Royal Warrants, que são títulos, selos que são dados para empresas que prestam serviços ou vendem produtos para a família real há no mínimo 5 anos, continuam com uma certa regularidade, e aí eles têm o direito de receber esse selo de indicação. Então ali do lado direito fala, por indicação de Sua Majestade a Rainha, fabricantes de carpete, e aí o nome da empresa. E a cidade dela ali, ó, Kidderminster. No caso, e aí aqui do lado direito, essas 3 penas é o símbolo do príncipe de Gales. Então diz por indicação de Sua Alteza Real, o príncipe de Gales, né? Que é então His Royal Highness. Agora, o que vai acontecer com esses selos? Os títulos que a rainha concedeu, as empresas que ela concedeu, eles têm até 2 anos para retirar. Até 2 anos para retirar. Muitos vão fazer daqui muito em breve. No caso do príncipe Charles, do lado direito, ele vai... essas empresas que ele concedeu esse selo, esse certificado, eles vão mudar para ter o brasão, que é esse que a gente está vendo do lado esquerdo, dizendo, por indicação de Sua Majestade o Rei, blá blá blá. Seja lá o que for, né? Fornecedores de chá, como está aqui, fabricantes de carpete, roupas, por exemplo, pode ser várias áreas diferentes, tá? Então é isso. Já vou responder as perguntas de vocês. São dúvidas muito interessantes que eu estou vendo aqui nos comentários, tá? Já vou chegar nelas, inclusive. Fique à vontade para continuar postando. E se puder, compartilhe também essa live se você estiver assistindo ao vivo, para mais pessoas virem aqui, né, e descobrirem mais sobre essas duvidazinhas que possam ter. Então entendemos, né? Os títulos que o Charles deu, agora vão ser esse do lado esquerdo, dizendo por indicação de Sua Majestade o Rei. E aí agora, daqui a um tempo, o príncipe William, então, é que vai começar a conceder esses certificados dizendo por indicação de Sua Alteza Real o Príncipe de Gales, porque agora ele é o Príncipe de Gales. E além disso, daqui a um tempo, com certeza, a Camila também vai poder dar esse título e dizendo por indicação de Sua Majestade a Rainha, blá blá blá, tá? Porque é tradição de o rei, a rainha consorte e o filho, né, o Príncipe de Gales, darem esses títulos. No caso, antes era a rainha, o príncipe Philip e o príncipe Charles que concediam esses 3 títulos também, tá bom? Então é isso aí. E aqui, antes da gente falar desse aqui, deixa só eu mostrar outra mudança que vai ter também, que é em relação a notas, ao dinheiro. E essa pergunta, meu Deus do céu, essa eu recebi bastante. Mas, guri, e o dinheiro vai mudar? Ele recém mudou, ele vai mudar de novo? Pois é, ele não vai mudar. Que caso não esteja familiarizado, essa é a nota de Libra, e aqui na frente a gente tem a imagem da rainha. Não é mesmo? E ali embaixo está o monograma que eu falei, ó. Tá vendo, né? Aqui, ó, junto do queixinho dela, ó. E2R. Então aqui vai estar o monograma do rei Charles III também. Quase que eu falo do príncipe Charles, a gente já tem que se habituar, né? Mas aqui agora, na frente da nota, ao invés de ter a imagem da rainha, vai ter a imagem do rei Charles III. Mas assim, essas notas aqui, elas vão continuar válidas. Só as novas notas que forem impressas, eu ia dizer publicadas, que forem impressas, é que elas vão ter o rosto do Charles. E dali a um tempo, vamos que essas aqui continuem valendo por muito tempo. Aí chegou lá na frente, aí o William vira rei, vai ter as 3 valendo. As da rainha, as do Charles e as do William. Isso acontece naturalmente com cédulas, né? Elas vão saindo de circulação gradativamente, conforme vão ficando velhas e tal, mas não são trocadas simplesmente. E a moeda é o mesmo caso, né? Aqui tem a imagem da rainha dessa moeda olhando para o lado direito, né? Ali, e aí até dá para ver aqui nessa cunhagem, por exemplo, diz, deixa eu ver aonde ali, que foi aqui embaixo, ó, 2001 que essa moeda foi cunhada. Tá vendo ali embaixo? Deixa eu até eu virar assim porque vai dar para ver melhor. Então, nesse caso, aqui ó, 2001. Ali. Então tá 20 anos em circulação essa moeda aqui. Quer dizer, as novas moedas cunhadas vão ter também o rosto do rei Charles III, mas essas aqui, claro, vão continuar em circulação, obviamente. Aqui ela está olhando para o lado direito, a do Charles vai estar olhando para o lado esquerdo. É tradição, a cada troca de monarca, olhar para o lado oposto. Depois o William vai ser também para o lado direito, tá? Se a gente pegar todas as moedas, eu tenho aqui uma de 2 centavos também, tem o rostinho da rainha aqui atrás. E tem outra de 50 centavos aqui, tá? Foi bem econômico, né? Peguei a de centavos, 2 centavos e 50 centavos. E a nota também, peguei a de 10, pra gente não gastar muito.
Bom, o que mais que muda? O selo também muda. O selo do país, ele é voltado para o lado esquerdo, o rosto da rainha, ela está olhando para o lado esquerdo. Nesse caso, então, o Charles vai estar olhando para o lado direito. Segue esse mesmo princípio de que oscila conforme o reinado, tá? Aproveitando a pergunta do Celso, se a cotação da Libra pode cair o preço com nova impressão. Não, porque não vai ser tudo reimpresso. São só as novas notas impressas que vão ter o rosto do rei Charles III. E o banco está sempre imprimindo notas novas, né? Sempre, não em montoeira, mas quando tiver que imprimir novas notas, vai ser com o rosto do rei. É isso que eu quero dizer. Quando tiver que imprimir novas notas. Então, isso não vai influenciar. Tá? Não é por causa do rei que as novas notas estão sendo impressas. É isso que eu quero dizer. Muito bem, vamos seguir, e eu já chego nas perguntas de vocês, só para a gente comentar o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, hoje o que aconteceu foi o transporte, o translado do corpo da rainha foi levado para Edimburgo. Essa aqui é a foto da saída do castelo de Balmoral, onde ela faleceu na quinta-feira passada. E ali à direita tem um mapinha que mostra onde está o castelo de Balmoral e onde está Edimburgo. E logo ao lado tem um pequeno mapa do centro de Edimburgo, que mostra à direita um pontinho lilás, que é o Palácio de Holyrood House, e à esquerda a St. Giles Cathedral, a catedral onde o corpo vai ser levado amanhã. Então, nessa segunda-feira, o rei e a rainha começam uma viagem pelas 4 nações do Reino Unido como monarcas, agora do reino. E aí, no fim do dia, que eles têm um encontro com a primeira-ministra da Escócia, a Nicola Sturgeon. Inclusive, isso já como parte desse compromisso, né, é uma operação chamada Springtide, onde eles viajam pelas 4 nações do Reino Unido, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, para se apresentar, meio que assim, né, para se apresentar como o novo rei e a nova rainha. Então, começando pela Escócia. E aí, como eles estarão por lá, no mesmo dia eles vão participar da cerimônia ali na Catedral de St. Giles, que é essa que a gente está vendo na foto aí, e ali está a rota que o caixão vai fazer, então, amanhã pela Royal Mile, uma rota de mais ou menos 1 quilômetro que ele vai fazer, né, por aí. Quase 1 quilômetro, mais ou menos, do palácio até a catedral, tá bom? Aí, então, depois, o rei e a rainha participam, então, dessa vigília na catedral de St. Giles, e aí, na terça-feira, que o corpo vai ser trazido aqui para Londres. Um pouco antes das 7 da noite é que ele deve chegar na base de Northolt, mas para fora de Londres um pouquinho, e aí vai ficar em repouso na chamada Ballroom, que é essa sala que a gente vê aí dentro do Palácio de Buckingham. Então, na terça, só a família real é que vai ter acesso ao corpo, vai fazer uma última despedida, penúltima despedida, na verdade, porque aí no dia seguinte, na quarta-feira, às 2 da tarde, é que o corpo vai ser levado do Palácio de Buckingham para o Westminster Hall, que fica no parlamento, junto ao Big Ben, tá? Isso na quarta-feira, 2 da tarde. E aí lá ele vai ficar tipo um repouso até o dia do funeral, no caso, né? Então, quarta-feira é o dia que o corpo vai para lá. Mas, nesse dia, quando for para lá na quarta-feira, aí ele é colocado assim, ó. Ele é colocado bem no alto. Esse é o Westminster Hall, inclusive. Esse aqui é o caixão do rei George VI, o pai da rainha. E lá em cima do caixão dá pra ver que ele tem algumas coisas. Tem flores, tem a orbe, que é o que a rainha segurou quando ela foi coroada. O cetro também segurou quando foi coroada. E, claro, a Imperial State Crown, a coroa imperial de Estado, que é o que está na Torre de Londres, que dá pra ver essa coroa. Então ela vai ser colocada, posicionada em cima do caixão, tá? E aí tem esses guardas aí que vão ficar se revezando para fazer a guarda. Eles ficam assim mesmo, de cabecinha baixa. Toma um gole do chá aqui. E o serviço, na quarta-feira, quando for para lá, o serviço vai ser fechado com a presença vai ser uma pequena cerimônia com a presença do rei, o arcebispo de Canterbury, que é a pessoa que inclusive vai coroar o novo rei. Já vou falar mais da coroação. E aí depois é que vai ser então aberto ao público, tá? Na quinta-feira. Então, quinta-feira aberto ao público e os detalhes ainda vão ser divulgados. Já aviso, vai ter muita fila. Então, se tu estiver planejando e ver o caixão da rainha, não vai estar aberto, vai estar como a gente está vendo ali, ó, com a bandeira em cima, com essas
a coroa em cima e tudo, né? Então, se tu quiser ir ver, prepare-se. Pense em qual livro que tu vai levar para ler na fila, vai com o celular carregado. Mas leva um livro, o livro faz bem, né? Pra gente se, né, conhecimento nunca é demais. Tá, então se prepare com bastante tempo para isso, que vai ser um grande evento e vai ter muita gente, muita gente mesmo. E claro que eu vou estar mostrando isso no meu Instagram, né? @GuriInLondon, assim que as coisas forem se desenvolvendo também, tá? Então isso, lembrando, é na quinta-feira que vai ser aberto ao público. Então, só recapitulando, amanhã vai ser levado para St. Giles, na terça-feira trazido para Londres, terça-feira à noite, quarta-feira levado para o Parlamento, vai do Buckingham para o Parlamento, e de quarta na quinta-feira que vai ser então aberto ao público, tá? E na sexta-feira continua aberto ao público, sábado aberto ao público, domingo aberto ao público. Só para comentar também que na sexta-feira o rei e a rainha vão estar no país de Gales para fazer a última perna da viagem deles pelas 4 nações do Reino Unido. Então eles vão ficar nesse vai e vem para lá e para cá, né? Esse negócio que deve ser uma chatice, né? Aquela coisa, né? Sem nem a pessoa colocada para fazer aquilo ali, não pode nem viver o luto direito e já tá tendo que fazer tudo isso, né? Mas enfim. Então, esse é o compromisso que eles têm, e aí na segunda-feira é que vai rolar o funeral da rainha. Vai ser às 11 horas da manhã, na abadia de Westminster, que é uma coisa que foge dos padrões normais, padrões atuais. Os funerais eram na abadia de Westminster, foi até o rei George II na abadia de Westminster, e depois passou a ser no castelo de Windsor. E agora, então, com a rainha, foi desejo dela mesmo antes da morte, obviamente antes da morte, que fosse na abadia, por ser um lugar mais no centro de Londres, por ser um lugar que é muito mais associado com a realeza atualmente, onde teve muitos casamentos reais, né? Ela sempre apareceu bastante para as pessoas, então por isso que vai ser ali. Mas ela vai ser enterrada, vai ser levada, né, pro castelo de Windsor, depois para repousar eternamente na capela de São Jorge, que foi onde o Harry e a Meghan casaram lá em 2018, tá? Então vai ter ainda esse último trechinho que ela vai fazer então na segunda-feira de tarde. E aí lá vai ter uma última cerimoniazinha fechada, privada, daí nesse caso para a família mesmo. E aí então ela vai ficar lá em Windsor, tá bom? E daí o que vai acontecer depois? Bom, aí agora a gente tem a coroação. A coroação vai ser ano que vem. Muito provavelmente vai ser ano que vem. Eu chuto ali por entre maio e agosto. O meu chute principal é, na verdade, em junho, para combinar com a celebração do aniversário e do Trooping the Colour, que acontece todo ano, inspeção das tropas e tal. Meu chute é que vai ser meio que pelo mesmo fim de semana, alguma coisa assim, tá? Pelo que eu sei sobre o rei Charles III. Por que eu digo isso? Eu que aproveito para falar mais sobre como que deve ser, como eu imagino que seja o reinado dele. O Charles é uma pessoa que, falando mais sobre a figura pública, o trabalho dele, ele sempre teve uma questão muito próxima de causas ambientais, principalmente, sempre foram muito próximas a isso. Desde a década de 70 ele fala, por exemplo, sobre mudanças climáticas. Então isso é uma coisa que se sabe que ele já fez bastante... Já contatou bastante pessoas, fez bastante networking em relação a isso enquanto ele era príncipe de Gales, e agora ele deve fazer o mesmo na medida do possível. Ele sabe que ele tem que se meter um pouco menos enquanto monarca agora, mas ele deve ainda, mesmo assim, fazer ou falar pró meio ambiente ainda. E, além disso, tem as questões de instituições de caridade. Ele é patrono de mais de 400 instituições de caridade, a rainha era de mais de 500, né? Então ele deve se tornar patrono de mais algumas que ela era também, e das diferentes áreas, desde a área de artes até a área social, até empreendedorismo e por aí vai. Falando em empreendedorismo, uma coisa que a organização de caridade dele fazia era trabalhar muito com jovens empreendedores, dos 18 aos 30 anos. Eles tinham vários programas e cursos e treinamentos gratuitos para jovens que queriam ter o seu próprio negócio e tudo mais. Então isso é muito interessante. Deixa eu mostrar aqui até para vocês esta foto que tem dele aqui na COP26 em Glasgow ano passado, que é essa conferência do clima, né, que rolou ali em Glasgow, tá? Então é isso mesmo que eu queria comentar. E você sabe que ele é uma pessoa muito... ele fez um outro negócio também, que foi uma cidade
teste assim chamada Poundbury, que fica no sul da Inglaterra, na região de Dorset, e a cidade foi toda criada para ter um estilo, tu vê que é coisas que eu sei que a maioria das pessoas não sabe, que é uma cidade criada no estilo de arquitetura que é visto por muitos arquitetos como o ideal de se ter uma cidade feita, pensada com um bom plano diretor, um bom planejamento e um bom planejamento de sustentabilidade também. E ele também se associa muito com fazendas de plantio orgânico e tal. Então, se sabe que ele tem uma rotina intensa, que ele é uma pessoa muito energética, sempre teve fazendo campanhas a favor das coisas que acredita e acima de tudo não gosta, também pelo que eu vi uma pessoa que trabalhou com ele falando sobre isso, que ele não gosta de fazer coisas pela mídia, só para aparecer na mídia, para parecer bonzinho na mídia e, sabe, uma história bonitinha. As coisas que são feitas são porque quer fazer o bem e deixar um bom legado no mundo, na medida que até onde ele alcança, né? Então é isso que se sabe sobre o reinado do rei Charles III. Bom, com isso tendo dito, eu acho que falei tudo o que eu queria falar para começo de conversa, mas eu sei que tem bastante dúvidas e agora eu vou chegar nelas. Então deixa eu voltar bastante aqui, porque tem bastante perguntas que eu vi aqui em cima, e aí eu vou responder, vou focar nas perguntas em especial, tá? Por exemplo, a Vanessa pergunta se eu tomo um gole do meu chá. A canequinha do To Home from London, que eu já mostrei antes, com uma frasezinha da rainha aqui atrás, ó. Uhum. Beleza, falei bastante, né? Nossa, quanto tempo que a gente tá de live aqui? Cadê o tempo, meu Deus? Sei lá, ver como é que faz pra ver. Enfim, não interessa. Pergunta da Vanessa foi o que vai acontecer com o Canadá agora que o Charles é rei. Igual, ele é também chefe de estado, né, do Canadá, como parte de desses territórios, dos 14, 15 territórios. Mas é aquilo que sempre continua acontecendo, né? Tem reuniões com o governador-geral do Canadá de vez em quando e tal, mas até no Canadá já houve também a proclamação dele hoje. Também eu vi isso na TV, tá? Vamos ver o que mais aqui de perguntas. Quando vai ser a coroação? Então, eu já dei meu chute. Se eu vou no velório, pergunta a Pri. Olha, eu acho que não, porque é muita gente, assim, muita gente mesmo. Eu sei que vai ser, porque no jubileu da rainha já tinha muita gente, então eu tenho certeza que no velório vai ser muito mais. E é aquela coisa que se tu vê é muito pouco. Então, às vezes, eu acho que até eu sou muito mais de falar sobre a família real, na verdade, pela minha questão de trabalho, de eu guiar passeios que envolvem a família real e de gostar de me informar sobre isso e por ser parte da cultura e da história do país. Então, provavelmente eu faço alguma coisa nesse mesmo sentido, uma live no YouTube, uma live no Instagram falando sobre o funeral, mostrando, comentando, com imagens da televisão, algo assim, porque lá mesmo nem condição de live tem como fazer, como eu expliquei no começo, a internet não funciona, por ser muita gente aglomerada no mesmo lugar, tá? Para quem tem ingresso comprado para Windsor e Buckingham, eles estão fechados no momento e devem permanecer fechados pelo menos até ali no dia 20, 21 por ali, pelo menos, mas eu tenho suspeita que o Buckingham nem vai mais abrir mesmo nesse verão. No entanto, não acredite nessa informação e espere eles contatarem informando se tiver que cancelar e como vai ser o procedimento do reembolso, que se eles cancelarem eles vão reembolsar mesmo, tá? O Isaac falou que eu vou ficar no meu estilo de 2016, eu agradeço a opinião, mas eu tô bem, obrigado. Oi de Porto Alegre, Guri. A rainha faleceu, estou muito triste. Fiz tudo do velório. Eles guardam os cartões que deixam com as flores, tipo um livro de condolências? Olha, me foge essa informação. Pelo que eu sei do velório da Diana, alguma coisa foi guardada, mas nem tudo, e as flores foram usadas depois como adubo em alguns parques, tá? Mas é isso. A Camila disse que tá vindo agora na quarta, que tá vindo com um bebê e bem assustada. Camila, não tem motivo nenhum pra tu estar assustada, na verdade. Mas se tu quiser explicar o porquê, me avisa que eu tento te tranquilizar. Mas não existe motivo nenhum. Tá tudo certo na cidade, tá tudo tranquilo, tudo sinalizado, as pessoas se respeitam, tá tudo certo. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de perguntas mais no passado. Charles tem quantos anos? Tem algumas perguntas que eu não vou responder porque elas estão no Google facilmente, né, gente? Mas ele tem 73.
No caso da... Existe uma desaprovação, isso que eu já respondi. O Gabriel perguntou se o Kate e o William se mudam da Clarence House. Eles, na verdade, moravam no Palácio de Kensington. E eles se mudaram ainda antes da morte da rainha para Windsor. Não no castelo, mas numa casinha ali perto do castelo. Casinha, olha, né? Uma casona. Eu vou ir para as perguntas mais recentes, porque senão eu acho que eu vou demorar muito para passar por isso. Camila perguntou se vai ter venda de ingresso pro velório. Eu tenho 99% de certeza que não, tá? Acho que seria muito desumano e, enfim, não é deles fazer esse tipo de coisa, tá? Porque não teria por que vender ingresso para o velório. Os ingressos para o Palácio de Buckingham, que é vendido, é para usar na restauração das obras, para usar na manutenção do palácio, para cuidar da estrutura, mas para o velório, tipo, não teria por que cobrar ingresso, sabe? Então, não. Será que vai ter quantas horas de fila? Boa pergunta. Eu chuto bastante, mas eu não vou dizer, não quero chutar quantas. E sim, ela vai ser enterrada ao lado do Felipe, pelo que se sabe. Sobre que Charles e Camila não casaram, apenas receberam uma bênção depois do casamento civil pelo fato de ambos serem divorciados. Procede? Procede. Não por esse fato, mas para ser uma coisa mais discreta mesmo, como eu falei. A Priscila perguntou que horas que eu acho que é o ideal chegar no Palácio de Westminster para acompanhar o funeral. Na quarta-feira, tu falou que vai, né? Na quarta-feira é o dia que chega no palácio. Olha, eu digo pra tu ir lá, agora, se puder, como diz a Júlia aqui do meu lado. Não, mas é 8 da manhã, 9 da manhã, uma coisa bem, talvez até antes mesmo, se for ficar no Palácio de Westminster mesmo. Como será bem aceita ou pode... Camila será bem aceita ou pode ser rejeitada? Vai ser bem aceita. A Bruna Camargo perguntou se a Bruna que inclusive trabalha comigo, né? Nas mensagens e nos conteúdos e tal. E tá sempre aí, né? Não, ela é onipresente. Ela perguntou se o To Home from London vai fazer uma coleção especial do King Charles. Será? Vai, posso falar já? Vai, tá atualizando a coleção. Você tem a lâmpada que piscou na hora da morte da rainha? Não, eu não tenho a lâmpada de emergência que piscou na hora da morte da rainha. Todas as atividades da realeza param agora, como a troca da guarda? Algumas sim. A troca da guarda parou por ser em frente ao Palácio de Buckingham, e acho que eles também estão se preparando para o funeral, né? Mas a troca da guarda montada eu tinha visto que estava acontecendo ainda. Então acho que vai ficar oscilando aí, não se sabe, não foi anunciado nada, na verdade, infelizmente. A Fernanda disse que eu ia falar porque eu acho que vai ser no Troop in the Collar, mas não terminou. Não, acho que eu terminei sim, era isso, na verdade, eu acho que vai ser no Troop in the Collar, no mesmo final de semana do Troop in the Collar, e por o Charles ser uma pessoa mais adepta ao mais simples, ao mais... Sabe, vamos resolver junto aqui pra não ter que fazer muita cerimônia, não. Isso é meu chute, tá? Meu chute pessoal, Rafa. Será que como rei Charles concederá título aos filhos de Harry? Acho que quando eles crescerem tem chance que sim, né? Mas agora não. Tem um livro de condolência oficial. Isso mesmo, tem um livro de condolência oficial online no site do Palácio de Buckingham, no site da realeza, né? royal.uk. E aí já tem lá. Tem vários, em algumas catedrais também e tudo mais, que também... funciona. Sabe se haverá algum canal brasileiro que vai transmitir o enterro? Algum canal no YouTube como o da Royal Family? Eu diria que no YouTube vai ter o Sky News, deve estar transmitindo. E também chutaria eu que a Globo deve transmitir. Chute, tá? Chute. Talvez até a Record. Talvez. A Camila disse que é assustada porque é muita gente. Ah, sim, num país que nunca fui. Se tiver data de passeio, ainda me avisa. Tô pensando em ficar na região de Tower Bridge para fugir da bagunça. Sim, mas de qualquer forma, Camila, é muita gente sempre nessas áreas turísticas. Independente da rainha ter morrido, do novo rei ter assumido ou não. É uma área que sempre tem muita gente. Mas todo mundo é muito respeitoso. Se esbarram, a maioria das pessoas pede desculpa. Então é tranquilo, tá? E eu tenho passeios ainda, tá? Me manda uma mensagem onde tu tiver meu contato, pode ser no Instagram, pode ser no e-mail, pode ser onde tu tiver no meu site, que a gente conversa. Tenho passeios em grupo, para semana que vem tem alguns confirmados, e tenho ainda disponibilidade para fazer passeio privativo também, por enquanto, caso tu esteja afim. Os filhos do... fala um pouquinho dos próximos dias, após dia 20 vida normal? Sim, após dia 20 vida normal.
Vocês consideram súdito? Sim. A mídia brasileira insiste em abdicação do Charles do William. Não acredito nisso. É mesmo, Emily? Me manda o que tiver de coisa sobre isso que eu gostaria de fazer conteúdo comentando, porque nada a ver. Alguma repercussão sobre o vídeo do rei e o problema com escrivaninha? Ah, não. Eu sei qual que você está falando, né? Quando ele foi assinar o documento do juramento à Escócia, que ele afastou as canetas que estavam na frente, né? Mas não, só foi comentado sobre essa... né? Tipo aquela coisa, tipo, deixa simples o troço, mais uma vez, só demonstrando, tipo, simplicidade. Só a caneta e o papel tava bom, não precisa ter 82 canetas do lado. O que mais? O que tu me olhas? É que eu queria saber qual era a tua Ah, opinião sobre esse vídeo. se ele vai se mudar para o Palácio de Buckingham, vai, também seguindo a tradição, vai. Se tivesse escolha, certamente não iria. Assim como a rainha também, né? Se ela tivesse tido escolha, acho que ela não iria, mas mantendo a tradição, vai. Teatros e outros estabelecimentos vão estar fechados no dia do funeral? Pergunta. Não sei falar aqui lá. No dia do funeral, eu não falei isso, né? Mas vai ser feriado nacional. Nos feriados aqui as coisas, os bancos fecham, correio, escritórios, comércio também de forma geral, tem horários reduzidos, mas é isso. Os pubs, restaurantes, bares, cafés, lojas do centro, todos ficam abertos, tá? Em feriados normais. Então deve se seguir da mesma forma. O teatro deve seguir também e tal, mas eu digo sempre para ver na tua programação o que eu quero fazer. Eu quero ir no teatro, quero ir no museu tal. Entra no site do museu e olha nos horários de funcionamento. Lá vai estar dizendo uma nota atualizada se vai estar aberto ou não. Tá? Em todos eles estão aderindo à comunicação. George vai se tornar o Duque de Cambridge, assim como ele se tornou o Príncipe de Gales. Aí vai uma decisão futura, porque no momento o William possui esses 3 títulos. Ele é Príncipe de Gales, Duque de Cambridge e Cornwall e da Cornualha, tá? A ordem é Príncipe de Gales, Duque da Cornualha e Duque de Cambridge. A ordem de títulos. Acredita na abdicação por conta da impopularidade do Charles? Eu falei isso no comecinho, mas eu vou comentar de novo. Essa impopularidade é uma coisa que não se vê como se acha, como se acredita que ele é impopular. E as pessoas aceitam o Charles. Não se fala em abdicação, nunca se cogitou uma abdicação por parte dele, porque a tradição é, assim que o antecessor morre, o herdeiro automaticamente, instantaneamente assume. Então, assim que a rainha morreu, instantaneamente o Charles virou rei. E se essa é a tradição milenar, por que agora ia mudar? Por causa de popularidade, ele não é o primeiro rei que é impopular. Eu estou botando aspas porque é uma coisa que nem é tão verdade assim também, né? Menos popular que a rainha, sim, mas aí qualquer membro da família real seria. E teve outros reis muito impopulares mesmo, que não abdicaram porque o filho era mais popular, entende? Tipo, não faz sentido. Se começa a fazer muito isso, 2 coisas. Uma, volta para a época da crise da abdicação, que foi uma grande crise constitucional na época do tio da rainha Elizabeth ter abdicado, o rei Eduardo VIII. E segundo, que aí perde o propósito de existir uma monarquia, né? Ela existe justamente para se ter um apego, uma conexão, um link às tradições e tudo mais. Então, por isso. Eu acho que não dá imagem nada. O Joãozinho Barbalho fala que acho que ele deveria ter bom senso e não mudar a imagem nem nada, até porque ele já tem 73 anos. Na verdade, é justamente essa a questão, não tem por que ter a imagem da rainha na nota, sendo que ela já morreu, entende? O propósito de ela ter estado tanto tempo na nota de Libra é porque ela era um monarca, entende? Nas moedas também e tudo mais. Então, agora ele assumindo, ele é a pessoa que vai estar. E não é uma decisão dele, porque eu quero por vaidade, eu quero mudar. Não, é uma coisa de tradição. Se ele não fizer, vai ser uma coisa que vai ser muito mais julgada, tá? Para estabelecer, entender isso, assim. Todas as atividades da realeza, elas param, tá? Isso que eu já respondi. Acontece, tá? Você vê risco da monarquia britânica acabar, o país sair da comunidade de nações? Não vejo um motivo de por que a monarquia britânica acabaria com o Charles sendo rei e a rainha tendo falecido. Não faz sentido. A gente precisa entender 2 coisas, quer dizer, uma coisa que é 2. Para fazer sentido,
o porquê que isso não enfraquece a imagem da monarquia e porquê que a monarquia vai além da rainha. Existe a família real e existe a coroa. A família real faz parte da coroa e aí se torna um só, mas tem uma linha, por mais borrada que ela seja, ela existe, que separa as duas coisas. Por mais que as pessoas simpatizem com A, B ou C, para a coroa, essas pessoas não são A, B ou C. Elas são o rei, a rainha, elas têm esses títulos e elas foram preparadas a vida inteira para assumir esses postos, sabe? Então as pessoas veem também dessa forma. O agradecimento que se faz tanto, por exemplo, à rainha, agora que ela faleceu, é justamente por ela ter dedicado a vida para esse serviço à nação, para instituições de caridade, para reuniões, para isso, aquilo. É uma coisa que a pessoa não escolhe ter feito a vida inteira. Então, é essa separação que precisa ter esse entendimento de... de se acabaria, a monarquia acabaria. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de perguntas. Aqui, essas aqui eu já respondi. Como ficam as atividades? O dinheiro vai para quem? O dinheiro vai para quem? Como assim? O Palácio de Buckingham vai virar um museu? Não, o Palácio de Buckingham é a residência oficial do monarca desde a época da Rainha Vitória, desde 1837. Depois dela, o filho dela morou lá, rei Edward VII. Quando ele morreu, fizeram o quê? Nada, ele continuou sendo o local, a residência oficial da família real. Então o George V virou rei, aí depois o Edward VIII virou rei por um período muito pequeno, depois o George VI virou rei, depois Elizabeth II virou rainha, e agora o Charles III virou rei, e depois o William... E todo mundo vai usar o Palácio de Buckingham como residência oficial. Esse é o papel, essa é a função do palácio. Não é nem próprio, né? Ele pertence à coroa. E ele é um palácio em uso, tem mais de 400 funcionários, é uma coisa que está em uso. Né? De novo, não é a casa da rainha, como a gente brinca, né? Nossa, é lá a casa da rainha, né? Eu vou lá visitar a rainha quando eu vou visitar o palácio. Mas não é exatamente isso, ele é o local, acima de tudo, um local de trabalho de várias pessoas, né? Porque ele é onde presidentes são recebidos, onde tem recepções de Estado, banquetes, etc. É tudo lá. Então é um lugar muito mais cerimonial. O William terá uma investidura como príncipe de Gales, como Charles teve no País de Gales? Sim. Não se sabe quando, mas vai acontecer, deve acontecer, pelo menos tradicionalmente, né? Então deve acontecer eventualmente. Só resta guardar as notas com o rosto de lembrança. Exatamente, lembrando que as novas notas, quando tiverem que ser impressas, é que elas vão aparecer com o rosto do Charles. Mas as notas com o rosto da rainha não vão sair de circulação, então não precisa começar a guardar as notas agora, mas se quiser, tudo bem. Me revolta a insensibilidade das pessoas, do jornalista argentino e tal. Eu não sei quem é, então eu não vou comentar. Verônica, que inclusive, o nome do canal dela é Vida na Inglaterra, olha só que legal, não conheço Verônica, depois vou lá olhar. A monarquia faz muito parte da identidade nacional dos britânicos, e parte de quem eles são é difícil... e parte de quem eles são. É difícil para quem nasceu e cresceu num país republicano entender esse conceito. Exatamente. É parte da cultura, está intrínseco na história e no cotidiano das pessoas. Vou ser bem sincero contigo agora. A maioria das pessoas não se importa com a família real. É aquela coisa tipo, beleza, tem um rei, tem uma rainha, mas sabe que ela existe, sabe quem é, se vê na rua, mas não tem adoração, como muitas pessoas acham, e também não tem o ódio, como algumas pessoas pensam. A maioria é, ok, estão aí, eles fazem o negócio lá, eles fazem o trabalho deles, eles fazem o trabalho social, e é isso. Mas, claro, se a pessoa aparece no trabalho, vai cumprimentar, vai falar com as pessoas, vai ser uma honra a pessoa ir conversar com aquele membro da família real. Os outros filhos da rainha continuam com os mesmos títulos, sim. Guri, qual o nome do livro atrás de T History of Britain? É exatamente esse o nome, History of Britain. Esse aqui. Acredito que o Charles fará uma tour mundial? Há chances de que sim, que ele faça pelos países da Commonwealth, na verdade, né, dessa comunidade de nações. Mas mundial mesmo, de ir pro Brasil e tal, como a rainha mesmo chegou aí, eu acho pouco provável. Mas eu acharia que ele fará ainda um tour mundial. Elizabeth sempre nunca mandou. O Celso comentou que Elizabeth foi uma rainha decorativa, nunca mandou. Quem manda é o primeiro-ministro através da igreja anglicana.
calma. São coisas diferentes. Tem o primeiro-ministro, tem a igreja anglicana e tem a monarquia. O primeiro-ministro é realmente quem manda e a rainha é chefe de Estado. É como se a rainha fosse dona de uma empresa, a empresa é o país, né? A rainha é dona dessa empresa e o primeiro-ministro é o CEO, então ele que vai tomar as decisões. E não é só o caso de a Elizabeth ter sido decorativa, né? Desde 1715, por ali, é que o parlamento tem muito mais as rédeas do país e é uma monarquia constitucional. Então, não é só o caso dela ter sido essa questão mais assim. A rainha costumava usar joias e coroas em encontros oficiais com o chefe de Estado. O que acontece com as joias da rainha agora? O rei também usará coroa em eventos, obrigado. Essas coroas e joias e tudo mais, elas foram herdadas, acumuladas através dos séculos por casamento em especial. Se a gente pensar, sei lá, o Henrique VIII, por exemplo, tá? Lá no período Tudor, lá no século XVI. Quando ele casa, ele casou algumas vezes, né? Então, quando ele casa com aquela mulher espanhola, Catarina de Aragão, vem junto com ela muita joia, muita coisa, que vai ficar aqui, e vai para o herdeiro, e vai para a herdeira, e vai para a rainha, e assim vai. Isso vem sendo esse acúmulo de família, o rei, o monarca, o rei ou a rainha, casando com pessoas de outras famílias reais, ou com pessoas da nobreza, e acumulando terras, acumulando joias e tudo mais. Então, muitas dessas coisas são joias e pertences pessoais. Então isso cabe agora ao Charles, ou a quem ela deixou, né, aquela herança, decidir o que vai fazer. Se vai ficar, se vai dar. Muito provavelmente que essas joias, coroas, tiaras, colares, vai ser ou usado pela Camila, ou vai ser dado para Kate, ou vai ser dado para algumas vezes. Como muitas das joias que a rainha usava também foram dadas de presente, por exemplo, para a rainha Mary no casamento dela com o rei George V, sabe? Então são coisas que acontecem dessa forma, herança. Estou explicando o conceito de herança aqui, né? A popularidade da instituição da monarquia, mas o Barry Inglaterra tá aí também, ó. Legal, Barry, olá. A popularidade da instituição da monarquia é mais alta hoje em dia do que nos últimos 40 anos. Em 93 era tipo 68%, hoje em dia quase 80%. Exatamente, a popularidade vem aumentando muito, inclusive vem rejuvenescendo, né? Com o próprio casamento do William e a Kate, depois o Harry e a Meghan também, e eles tratarem de questões, que isso também talvez não chegue no Brasil, que o William trabalha muito com instituições que falam, por exemplo, sobre jovens empreendedores também, ou sobre saúde mental, saúde mental, depressão na adolescência, por exemplo. O Harry e a Meghan falam muito disso também, né, de saúde mental também e tudo mais. Eles trabalhando com essas questões acabam aproximando também os mais jovens, e são questões sociais que eles de fato trabalham, se aproximam e levantam fundos para essas instituições e tudo, né? Então, essa rejuvenescida que aconteceu, e minha opinião é que agora com o Charles isso vai acontecer ainda mais. Minha opinião pessoal, que bom que vai ficar gravado aqui. Depois eu voltar nesse vídeo, eu disse isso aqui, o que ia acontecer. Por que a Camila é chamada de rainha consorte? Já respondi antes, então daí muitas coisas eu já respondi antes, tá? Então é bom voltar lá no começo. Mas a palavra consorte é referente ao cônjuge do rei ou da rainha. É a esposa do rei. Assim como o Philip era príncipe consorte, então ele é marido da rainha, né? Como você vê, Meghan... O hino já mudou, já falei disso. Vezes que acho que o Charles vai renunciar para o William se tornar rei, já falei disso 2 vezes, então não vou repetir, mas depois é só voltar e assistir. Tem o curso de Greenland, é ótimo, diz o Roa, tem o curso de Greenland, é muito bom. Será que ele vai criar o Ducado de Edimburgo por irmão Eduardo? Eu imagino que sim. Foi revelada uma causa oficial da morte? Não, e minha opinião é que nem vai. Quando soube da notícia, como foi pra você que mora por aí tanto tempo? Foi um baque também, aquela coisa meio, né, tipo, uau. Acho que foi o baque maior, caiu mais a ficha quando eu vi o Charles sendo chamado de rei. Foi aquilo, putz, realmente aconteceu, né, ele é rei agora. O Rua comentou sobre o cara que o Eduardo tinha que estar na cadeia depois do desenvolvimento. Aquele cara, esse é o Andrew, tá? Não vamos confundir os príncipes aí. Você acha que o Charles vai tomar medidas mais radicais para proteger a monarquia de Harry e Meghan? Não. Tá. Eu tô organizando as informações na minha cabeça para tentar deixar isso o mais claro possível.
Eu não gosto de falar no meu canal sobre essas fofocas da família real. Nunca foi o meu apreço principal. Os livros que eu tenho aqui são coisas de história, são coisas de tradição e tudo mais, né? Mas acho que é justamente por isso que eu quero comentar sobre esse assunto. Pra gente entender, de novo, que existe a família real, enquanto família, pai, mãe, filho, avô, blá, 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 e tem a família real enquanto instituição, enquanto coroa. O que o Harry e a Meghan fizeram foi sair da instituição monárquica coroa. Eles mantêm o título de Duque e Duquesa de Sussex, mas eles se afastaram das funções que eles teriam que ter enquanto membros da família real. Por isso eles não têm mais verba, não recebem mais verbas da coroa e tudo mais, né? Mas eles continuam parte da família real. Agora, eles continuam parte da família real, moram na Califórnia, e o que eles estão fazendo? Estão fazendo um trabalho de caridade, coisas que eles querem se envolver. Eles não estão cometendo nenhum tipo de crime, não estão fazendo coisas, sabe, que estão sendo vexaminosas para a família, manchando o nome da família, coisa do tipo. Bem pelo contrário. Então não teria o menor motivo pelo qual o Charles ter que se sentir a necessidade de proteger a monarquia do Harry e da Meghan. Eles não querem terminar com a monarquia ou nada do tipo também, entende? Então, precisa ser estabelecido isso, que às vezes a gente consome muita coisa, essa parte de família real e de monarquia e tabloides, e fica meio confuso, eu entendo isso. Mas, então, por isso que eu gosto de, às vezes, trazer essas informações pra gente entender. O que muda pro Harry e pra Meghan? Nada. O Guri indica algum livro para entender a história do Reino Unido. Você acha que The Crown tem alguma mínima influência nessa popularidade? Olha que boa pergunta, Danilo. Você acha que o The Crown tem alguma mínima influência nessa popularidade? Eu acho que a popularidade da monarquia aumentou um pouquinho por causa de The Crown. As pessoas se tornaram mais empáticas com a rainha e acho que agora com o Charles também. Por entender que não é aquela coisa que a pessoa quer fazer, sabe, ama fazer, ou muito menos que fica sentado com os pés para cima o dia inteiro, lendo um livro e assistindo The Crown, né, se assistindo na TV, que é muito mais uma coisa intensa mesmo, assim, de trabalho e de viagens e, sabe, de uma coisa que eu nem sequer queria fazer. Então eu acho que as pessoas se tornaram mais empáticas e isso pode ter aumentado a popularidade, sim. Boa pergunta, Danilo, era isso aí que eu tava esperando. Pois é, olha aí, o Farone Nogueira também comentou uma coisa que eu concordo, que a maior surpresa que tive foi ele adotar o nome Charles III e não George VII. Eu também me surpreendi bastante. Eu também acho isso, e tanto que eu já falei antes sobre a escolha dos nomes, né? Eu comentei um pouquinho da minha opinião. O cristal da África, já vi em algum lugar? Celso, não é um cristal, é um diamante. É o Cullinan, que é o maior diamante já encontrado na história. E sim, eu já vi porque ele está nas joias da coroa. Inclusive eu guio passeios lá. Por que os netos da rainha não abdicaram para casar com pessoas fora da realeza? O tio de Elizabeth II abdicou? Porque vivemos no século XXI, não mais em 1936. Olha só que coisa boa, né? Acho que o contrário, fizeram a série porque a monarquia é popular. Acho que não. O rei ou a rainha do Reino Unido são os chefes das Forças Armadas. O rei, o monarca, nesse caso então o rei Charles III, é o chefe das Forças Armadas e o governador supremo da Igreja da Inglaterra. A coroação vai ser transmitida ao vivo? Vai, pelo menos aqui vai, né? Agora no Brasil não sei. O que muda é a desobrigação, como vai ficar a Escócia, que deu uma independência. Eles fizeram um referendo para a independência, mas eu acho que não vai ir adiante não, ainda mais com as visões progressistas do Charles. E é isso. Gente, matei essas perguntas, estamos feitos por hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, agora é a hora. Vamos fazer os últimos comentários para daí a gente ir se encaminhando para a finaleira. A Janete comentou que eu estava sumido, bom te ver. Obrigado. Pois é, tava, né? Fiquei algumas semanas sem postar. Mas eu vou fazer um vídeo que vai ser publicado agora no próximo sábado ou domingo no máximo, falando sobre o funeral, que vai se dar, lembrando, na segunda-feira, 11 da manhã no horário do Reino Unido, às 7 da manhã no horário de Brasília. E eu vou estar envolvido de alguma forma, transmitindo, seja onde for, ou enfim, fazendo alguma coisa, mas vou estar mostrando. Então, se ligue, e esse vídeo também eu vou fazer para comentar já algumas coisas de como vai ser, se tu estiver por aqui também, de como assistir ou participar de alguma forma e tudo mais, tá? O Arthur perguntou sobre qual a minha perspectiva sobre o próximo reinado. Bem positiva, Arthur. Eu comentei um pouquinho antes sobre isso, acho que o Charles tem algumas ideias bastante interessantes, é um cara
que gosta de trabalhar com ideias e com pessoas, pelo que se sabe dele. Então, tem tudo para ele ser uma pessoa que se envolve com coisas, com trabalhos sociais e com desenvolvimento de novas ideias e novas soluções, sabe? Ele sempre esteve envolvido com isso e acho que agora, como rei, vai fazer melhor uso ainda desse título dele. As informações que você compartilha são muito ricas. Muito obrigado, Jéssica. Que bom, eu fico feliz em poder compartilhar um pouquinho disso por aqui. Lembrando que eu faço passeios aqui em Londres, tenho passeios em grupo com temas pré-definidos, datas pré-definidas. Estão umas informações lá no meu site, gurinlondon.com/tours. As datas estão abertas até fevereiro. E também tenho passeios privativos, onde eu posso montar o roteiro baseado no que tu quer. Se quiser um passeio sobre a Rainha Elizabeth, a gente passa 4 horas falando sobre a Rainha Elizabeth. Vê as joias da coroa se tu quiser, eu entro contigo na Torre de Londres, enfim. Bastante coisa legal que dá pra fazer. Já respondi algumas dessas perguntas, então eu vou pular para essa, que será que o rei Charles vai fazer o vídeo de Natal esse ano? Certamente, é o papel do monarca fazer o vídeo de Natal. O discurso de Natal existe desde o bisavô dele, né, o rei George V. Então foi passado pro avô dele, pra mãe dele, agora é a vez dele fazer, claro que vai, com certeza. Vou te chamar pra ver do passeio. Boa, Camila. Manda uma mensagenzinha ali que a gente conversa sobre o passeio na semana que vem, tá? Só te indicaria pra fazer o quanto antes pra gente definir data e tudo mais também. Quais livros você indica sobre a monarquia? Especificamente sobre a monarquia. Tem um que é a Short History of England, que pode ajudar bastante sobre isso. Mas eu tenho vídeos, tá? Tem vídeos falando de dicas para quem fica apenas por horas em Londres? Pergunta o Daniel. Não, mas tem minha página, gurinlondon.com/atrações. Tem lá listado na ordem o que eu considero ser as principais atrações de Londres. Aquela é a minha ordem. E me contrate para um passeio também, né? Eu otimizo bastante essas horas que tu tiver por aqui também, tá bom? Muita informação. Faltou o like, diz o Gustavo. Exatamente. Curta aí, deixa o seu like para o YouTube também entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Eu vou deixar ele salvo aqui, se tu quiser assistir ele desde o começo também, então vai estar aí disponível para quem quiser e compartilhe ele se possível também, tá? Muito obrigado por quem assistiu até agora e a gente se vê em breve com mais coisinhas por aqui. Como eu falei já no sábado aí que deve sair vídeo novo. Até, tchau!